E aí, meu querido, estamos de volta. Eu sei, é muita coisa, mas ó, o tio agora vai fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Pega aí todas as anotações. Vamos fazer um review, rapidamente, é claro, e bem intenso. E aí vou deixar vocês fazendo a atividade. Mas vamos sanar as dúvidas? Se tiver ficado alguma dúvida, meu diretor, por favor, bota logo aí na tela. Olha aí, pessoal, aula 22.1. Ei, professor, é o que nós vamos fazer? Uma revisão do conteúdo sobre processos de troca entre o meio intra e o meio extracelular. Tudo bem. Olha o que nós vimos. Vimos transporte, difusão e osmose. Nós vimos que esses transportes são facilitados, né? E aí nós também vimos os transportes passivos e ativos. E vamos aqui revisar uma coisa rapidamente. Primeiro, professor, o que é um transporte sem gasto de energia? Eu tenho uma membrana. Não, primeiro, professor Jefferson, o que é difusão? Para mim, meu diretor, nós vimos que difusão é a movimentação do soluto dentro de um solvente. Sais. Quando eu falo sais, não é só o sal da cozinha, mas também tem o açúcar, tem o carboidrato, tem a proteína, são os nutrientes. Todo nutriente que a gente come se transforma num monômero. Monômero, menor unidade formadora de uma molécula. Me dá um exemplo, professor. Eu como carne. Se eu como carne, eu tenho uma molécula. A molécula é proteína. Então, carne me dá uma molécula que é a proteína. Proteína é formada de monômeros chamados de aminoácidos. Esses aminoácidos podem fazer difusão. Eles podem se movimentar dentro de um meio aquoso, de um meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Nós chamamos isso de difusão. Professor, existe difusão só dentro da água? Não! Também pode estar no ar como moléculas aromáticas. O diretor entrou na sala para dar um aviso e aquele perfume adocicado dela se espalha, se difunde pela água. Vimos isso. Aumenta a tela, meu diretor. E também vimos o que, professor? Que essa difusão, para mim agora, essa difusão, se tiver uma membrana, meio extra, meio intra, separando o ambiente, ela pode ser facilitada. Lembra do sal? Não gasta energia. É só tu... gasta, né? Gasta. Por que pode gastar? Porque tu faz exercício, mas só que é facilitada. Tá bom? Também tem o transporte por gasto. Esse é com gasto. Aumenta a tela, meu diretor. Qual é o gasto de energia, professor? Gasto de energia. Aqui, ó. Quando a gente fala gasto de energia, uma molécula, olha aqui ela, uma molécula transmembranária, como a CFTR, gasta energia, olha aqui, ó, ATP. ADP gastou energia. Para quê, professor? Para colocar moléculas para fora, porque vai contra o gradiente de concentração. Para mim, meu diretor, para mim. Olha aqui, pessoal. Essa situação aqui é intracelular, aqui é extracelular. Tem muito sódio, Na, sódio fora. E eu preciso colocar uma molécula de glicose para dentro. E depois eu preciso jogar a molécula de sódio para fora. Então vai contra o gradiente. O sódio está aqui dentro, esse sódio tem que sair. Mas esse sódio, por que ele não sai sozinho, professor? Porque ele é um íon. E ele não sai porque os íons, os que sofrem a ação da água, everybody never forget. Vocês não podem esquecer. Os que sofrem a ação
do soluto, aqui tem água. Água intracelular, aqui tem água extracelular. E é uma solução extracelular, uma solução intracelular. Soluto sofreu a ação, se transformou em íon. Ele só se movimenta, pessoal, por difusão. Só que a difusão, aqui é concentrado, ele entra por meio menos concentrado. Só que ele tem que sair. E não tem passagem livre para ele, tem que sair. Então ele gasta energia para ir contra o meio de concentração. Aí gasta energia. Tudo bem? Aumenta a tela, meu diretor. E isso é transporte ativo e transporte passivo. Nós vimos também osmose. Osmose, professor? Sim. O que é osmose? Osmose é o movimento agora do solvente. É do solvente, da água. Então, se o meio fora, aqui ó, eu tenho meio. Essa célula está dentro de um meio. Essa outra célula está dentro de outro meio. E essa célula está dentro de outro meio. Como esse meio é isotônico, quer dizer, a mesma, ó, tá vendo essas bolinhas? São sais. A concentração é igual dentro da célula. Então, a água não se movimenta. Agora, professor, hipo é baixo. Hipo é baixo. Tônico, concentração. Se aqui tá pouco, o meio externo tá baixa a concentração, então, dentro da célula está muito alto a concentração de moléculas, a água entra do meio hipo para o meio hiper dentro da célula. A célula está muito concentrada. E o meio hiper está mais concentrado do que dentro da célula. A água sai. Então, isso é o quê? Isso é osmose. Osmose é o movimento da água ou osmose é o movimento do solvente que vai a favor da concentração. Ela vai para onde está mais concentrado. Isso acontece em células animais e células vegetais. E professor, e aquele negócio lá? O que, meus queridos? Endocitoses. Interessante. Vamos aqui. Endocitose, fagocitose. Aqui, ó. Vem para mim, meu diretor. Endocitose é movimento da célula para dentro. Exocitose é movimento da célula da membrana para fora. As endocitoses se dividem em fagocitose e pinocitose. Fago é quando a membrana da célula... Eu sou a membrana. Eu vi o meu diretor ali. Aí eu vou fazer projeções citoplasmáticas. As minhas membranas vão se transformar em pseudópodes, perninhas. Vou englobar o diretor e botar ele dentro de mim, quebrar ele todinho. E pegar as substâncias dele para eu me nutrir. Entendeu? Isso é fagocitose. Pinocitose, que é um tipo de endocitose. Eu não faço projeções da membrana. Eu estou aqui, eu simplesmente faço o quê, professor? Eu invagino. O que é invaginar? Pôr para dentro. Eu faço isso. Aumenta a tela, meu diretor. Aqui, ó. Eu tenho uma célula aqui. Ó. Aí, tá vendo isso aqui? E aqui, ó. Aqui eu vou fazer projeções, ó. Ó, projeções citoplasmáticas. Isso aqui é um pseudópode. Aqui tem uma bactéria. Isso é um pseudópode. Fagocitose, tá bom? Ok, professor, ok. Aqui, ó, exemplo. Endocitose, exocitose. Endo, boto para dentro. Exo, vai para fora. As endocitoses, elas podem ser por fagocitoses e pinocitoses. Dois tipos de endocitoses. Pinocitose e fagocitose. As exocitoses,
que são por para fora, elas são também denominadas de plasmocitose. Olha aqui, pessoal. Essa aqui, ó, tem uma substância aqui, está se aproximando da célula, ela vai fazer uma invaginação, ó. Isso é uma invaginação. Invaginar é pinocitose, tá bom? Invaginar é pinocitose. Agora, projeções de pseudópodes, aonde ocorre um prolongamento da membrana, é fagocitose, tá bom? Ok, professor. Para mim, meu diretor. Agora eu vou deixar vocês fazendo aí a atividade, daqui a pouco eu te volto para nós corrigirmos. Tchau. Muito bem, pessoal. Agora que vocês finalizaram de fazer a atividade, vamos fazer as correções, sanar algumas dúvidas que possam ter surgido durante a elaboração dessas atividades. Mas, ó, vamos fazer assim. Eu vou colocar a pergunta, vou ler e colocar a resposta, tá bom? E vou comentar a resposta. Durante o comentário, é essencial que estejam palavras técnicas. Ah, professor, eu não escrevi essas palavras, esses conceitos. Eu descrevi. Sublinha, coloca entre parênteses para criar essa familiarização com o termo, tá bom? Se tiver alguma questão fechada, o que a gente faz? A gente coloca a pergunta, coloca as alternativas e explica por que somente uma contemplou a pergunta e por que as outras estão incorretas, tá bom? Na tela, meu diretor. Questão de número 1. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-la, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por alternativa A, osmose, por envolver apenas o transporte de solvente. Só um minuto aqui, meu pessoal. Para mim, meu diretor. Ó, só lembrando. Volta. Eu tenho um meio aquoso que estava muito concentrado. Sal. Eu tenho um outro meio, batata, que não estava concentrado, foi adicionado. Então, eu tenho dois meios. Um meio que não está concentrado, que é a batata, dentro da panela de feijão. Depois, esse feijão, ela tirou a batata, só que ela teve que acrescentar mais água. Preste atenção, tá? Vai na tela, meu diretor. Então, vamos lá. A osmose. Lembrando, osmose é o movimento somente da água. Difusão é o movimento somente do sal. Mas lembra que ela teve que acrescentar água. A osmose, por envolver apenas o transporte de solvente. B. Fagocitose, por o sal transportado de uma substância sólida. C. Difusão, porque o transporte ocorre a favor do gradiente de concentração. Eu já quero responder. Pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. E exocitose, uma vez que o sal foi transportado. A única alternativa aí, mostra logo, é a C. Vem cá, meu diretor, para mim. Professor, difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Difusão. A panela de feijão estava muito salgada. Raciocina comigo. Muito salgada.
a batata não estava salgada. Aonde está salgado? O caldo do feijão. Aí ele fala aqui, ó, o sal saiu do caldo, entrou na batata. Então está escrito, ocorreu a favor do gradiente, é a favor, não é contra. Tá certíssimo. Por que a favor? Aonde está concentrado? O feijão está concentrado, o caldo. Aonde não está concentrado? Na batata, então é a favor. Se for contra o gradiente, está dentro da... Era para entrar de novo na panela. Então está sendo a favor. Ele sai do meio mais para o meio menos. Difusão. Perfeito. Mas algum estudante podia falar, por que não é a? Osmose, pois, envolveu apenas o transporte de solvente. O problema aqui é apenas, seria a água. Ela acabou absorvendo água. Mas, professor, ela absorveu água. Por que ela absorveu água? Porque ela teve que acrescentar. Não absorveu. Sabe o que aconteceu? A água evaporou. Tem que lembrar que a água evapora no processo de cozimento. Tudo bem? E a temperatura, a batata tem a sua própria água. Então, ela foi ocupando espaço. Pode ter entrado um pouco? Pode, mas essa osmose apenas acabou com a questão. Pinocitose e fagocitose são movimentos de membrana. Ali não teve nenhuma membrana separando o meio. Os dois meios, o da batata e o da panela de pressão, não estavam separados por uma barreira semipermeável, tá bom? Por que o senhor está explicando? Porque pode cair na prova, tipo, justifique porque a A, B, a D e a E estão erradas e justifique porque somente a C está correta. Cuidado, pode vir avaliações desse tipo, hein, pessoal? Na tela, meu diretor! Questão 2. Em ambientes aquáticos, organizamos unicelulares eucariotos como certas amebas, capturam partículas de alimento no meio externo como forma de obtenção de energia. A figura a seguir apresenta uma célula realizada por esse processo, no qual prolongamentos da membrana plasmática envolvem uma partícula sólida. Pessoal, prolongamentos da membrana plasmática, isso é o quê? Pseudópodes, falsos pés. É um tipo de endocitose. Que tipo de endocitose? Fagocitose. Com base nessas informações, o mecanismo de entrada da partícula observado na imagem é denominado de, pelo amor de Deus, Jefferson, fagocitose, que é um tipo de pinocitose, que é um tipo de endocitose, alternativa B. Questão 3. Processos biológicos pelo qual uma célula eucariótica vive liberando substâncias para o fluido extracelular. Nossa, fluido extracelular. Seja um fluido que envolve as células de um tecido nos organismos multicelulares, seja para o ambiente aquático, por modificações da membrana celular, isto sem ser por difusão, o texto faz referência a que tipo de processo, pessoal? Pinocitose, fagocitose, plasmocitose, plasmocitose ou simplesmente uma osmose, pessoal? Não envolve movimentos membranosos. Se não envolve movimentos membranosos, plasmocitose, porque ele está pondo para fora. 4. Analise o esquema. Olha aqui, pessoal. Aqui é o meio com uma determinada concentração. Esse meio tem essa outra concentração. Olha a concentração do meio 2. Olha a concentração do meio celular. Uma célula animal foi mergulhada numa solução de cloreto de potássio, cujas concentrações semelhantes à do plasma sanguíneo. Pá! Olha o tamanho do texto. Explique o fenômeno. O potássio entrou na célula por osmose. Uma enzima lisossômica rompeu a membrana? Calma aí. Pelo amor de Deus, não tem nada quebrado aqui. Houve transporte ativo? Houve transporte passivo? Houve transporte ativo do potássio no interior das células? Pessoal, é a alternativa E. Porque potássio vai precisar sair da célula contra o gradiente de concentração. Ninguém espere potássio, a gente espere sal. Para mim, meu diretor, só para a gente finalizar aqui, antes de ir pro... Meu diretor? Só para a gente finalizar aqui. Professor,
É um transporte ativo? É. Por exemplo, quando você... Ninguém... Tem determinadas substâncias que ninguém pode ficar expelindo. Exemplo, glicose. Ninguém expele glicose. Aminoácidos. Ninguém expele aminoácidos. Expele que eu falo, vamos supor, pela urina. Se você estiver urinando e a sua urina começar a fazer... Me ajuda, meu diretor. Espuma. Tem que procurar o médico. Provavelmente está expelindo aminoácidos. Se você está urinando, aí volta depois, vai urinar de novo e está cheio de formiguinha, está expelindo glicose. Ninguém expele glicose de forma passiva. Alguma interferência infecciosa está acontecendo. Tá bom? Na tela, meu diretor. Então vamos para o nosso declaro para o futuro. Em um experimento realizado em um laboratório escolar, 2 tiras de batatas foram mergulhadas por 10 minutos em uma solução A e outra em uma solução B. Os resultados após esse tempo estão resumidos na tabela. A, amolecida, B, rígida. A reação, a tonicidade do citoplasma celular da batata, a solução A e a solução B, são respectivamente hipotônica, isotônica, isotônica, hipertônica, 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 hipotônica ou isotônica e hipotônica. A alternativa correta é a D. Hiper, porque foi o que, pessoal? Hipermercado. Vai todo mundo a favor do gradiente, outro contra o gradiente. Tá bom? Para mim, meu diretor. Muito obrigado pela participação de vocês. Um beijo e até a próxima.